Boa noite, querido. Adoro o Senhor. Ouça esse louvor. Eu salvo você com a paz de Cristo. Estamos iniciando aqui mais uma quinta-feira. E eu convido a você a nós meditarmos um pouquinho nesse louvor. E depois estaremos orando pela sua vida. E refletindo na palavra do Senhor. Adore o Senhor. Ele é bom. O nosso Deus é bom. Diga isso para Ele. Declare a bondade do Senhor. Declare a bondade do Senhor. Ele é o Rei do nosso coração. Rei do meu coração, seja tu, Senhor. Seja tu, Senhor, a voz que ecoa, a voz que conduz a minha vida, a minha caminhada, a caminhada dos meus irmãos. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, bom. Declare a bondade do Senhor sobre a tua vida. Ele é bom, Ele é misericordioso. Ele é gracioso para com você, querido. Obrigado, Deus, por tua bondade, por tua fidelidade. Obrigado porque nada nos tem faltado, Senhor. Tu tem sido o nosso refúgio e fortaleza, Senhor. Tu não nos deixas, Senhor. Jamais ficamos sós, sem amparo, sem consolo, sem abrigo. Obrigado por tua fidelidade, Jesus. Obrigado por tua fidelidade, por tua graça. Obrigado pelo teu amparo. Diga isso para Deus. Declara isso para Ele. Essa certeza de que você pode estar com Deus a todo tempo. Ele não nos abandona, não nos deixa. Ele disse isso em Jesus. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não fiquem atribulados. Ele não nos deixa, Senhor. Ele é o Deus do nosso coração. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom. Aleluia. Como é bom declarar a bondade do Senhor nesta quinta-feira. Todos os dias têm sido dias de desfrutarmos dessa misericórdia sem fim. Ele não nos deixa só. Ele não nos deixa só. Essa é a certeza que nós temos e que dá base para nós caminharmos seguros na mão do nosso Salvador. Essa é a certeza que tem que estar no teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Pai querido, nesta quinta-feira, eu apresento a vida desse meu irmão que está aí, acompanhando e participando deste momento de reflexão bíblica. Tu és minha fortaleza, Senhor. Tu és o meu esconderijo. Socorre, Deus, cada dia mais os teus filhos. Tu és o nosso amparo. Derrama a tua graça, Senhor, sobre cada vida, sobre cada irmão. E traga-nos, Senhor, a esse momento tão precioso na tua presença.
para declararmos como temos cantado agora, que Tu és bom, a Tua bondade está sobre nós, Tua misericórdia nos cobre. Senhor, eu agradeço por cada vida que já está aí. Continua com cada um. Nos conduza, Senhor, nesta hora. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Aleluia. Deus abençoe a tua vida, querido. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. E é bom chegar até você aqui nesta quinta-feira, entrarmos na presença do Senhor com louvor e adoração, como esse cântico diz: Tu és bom, Senhor. Tu és o Deus do meu coração, o Deus que conhece as minhas aflições, conhece as minhas mazelas, e o Deus que se compadece de cada uma das minhas aflições, se compadece de cada uma das minhas mais difíceis situações que eu possa estar enfrentando. Tu és um Deus que se compadece de mim. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos. E hoje eu queria compartilhar com você uma palavra de certeza, que vem da parte de Deus através da boca do apóstolo Paulo aos crentes de Roma. A Epístola de Paulo aos Romanos é uma epístola muito importante para nós como filhos de Deus, porque ela trata de um tema central no Evangelho e um tema central na vida de todo aquele que teve um encontro com Cristo. Paulo vai abordar praticamente nesta epístola aos Romanos, um dos temas centrais aqui é a salvação por meio da justificação em Cristo Jesus. É um tema que está presente na epístola do apóstolo Paulo ao compartilhar com a igreja de Roma sobre o teor, sobre a importância, sobre o efeito da justificação na vida de um cristão. Paulo trabalhou muito esse tema com a igreja de Roma, assim como trabalhou com a igreja em Éfeso. A questão da justificação, os frutos da justificação na vida de um cristão e os resultados e como isso vai trazer ao coração do cristão certezas que tornam ele, na verdade, esse crente, uma pessoa que caminha de forma triunfante em meio às provações e dificuldades da vida, porque ele tem a sua visão, tem o seu entendimento naquilo que aconteceu com a sua vida. E Paulo vai tratar disso aqui na carta, na verdade, aos Romanos, no capítulo 8. Eu quero convidar você a abrir. Nós vamos ler um trecho aqui desse capítulo 8, que é a parte aí final, onde Paulo declara sobre as provas e a certeza do amor de Deus. As provas, que nós podemos chamar de provações, situações que advêm, que fazem parte da caminhada da igreja, de todo cristão, as provações que essa vida nos coloca às vezes, mas Paulo coloca tudo isso em confronto e diante daquilo que é, na verdade, o amor de Deus por nossa vida. Como é que nós podemos lidar com essas provações, com essas coisas que são inevitáveis, tendo como suporte, tendo como amparo, tendo como encorajamento, na verdade, o amor de Deus por nós. Então eu queria que você pudesse abrir aí e nós vamos ler essa parte final do capítulo 8 da carta de Paulo à igreja em Roma, que diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez,
ou perigo, ou espada, como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Esse trecho do capítulo 8, já é o final do capítulo 8. No capítulo 8, Paulo vai tratar justamente sobre esta questão do efeito da justificação na nossa vida. Uma vez justificados em Cristo, temos uma segurança, temos uma base sólida para a nossa fé na justificação, né? O tema da justificação é um tema central para a Igreja de Cristo. É a base de, na verdade, fundamento, é a base, na verdade, de amparo, de descanso, é a base onde nós podemos realmente repousar no fato de que Deus enviou Jesus para nos justificar. Somos justificados por fé, mediante a entrega e a morte de Cristo por nós naquela cruz. E isso deve nos garantir certezas diante de um mundo de incertezas, de possibilidades, às vezes que nós temos diante de nós, de frustrações, de inseguranças que nós vivemos nesta vida. O fato de sabermos sobre a justificação precisa garantir para nós uma base sólida de certezas. E é assim que Paulo termina o capítulo 8. Paulo começa falando logo lá no início do capítulo que não há condenação, né? Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui está abordando a questão da segurança que nós temos por Jesus ter, através do sangue dele, nos justificado. Então, não há como nós sermos mais condenados. Estamos isentos da condenação, porque fomos justificados por ele. Paulo vai falar que nós somos filhos e herdeiros nesse capítulo também, para nós entendermos que esse fato da justificação trouxe sobre a nossa vida uma condição de sermos feitos filhos e herdeiros de Deus através da justificação que nós herdamos no sangue de Cristo Jesus. E Paulo vai falar também sobre os sofrimentos do presente século. Eles não podem ser comparados à glória que está revelada em Cristo sobre a nossa vida. São temas, são assuntos que Paulo vai tratar no capítulo 8, tudo centralizado na justificação através de Jesus, no seu sacrifício naquela cruz. E isso traz sobre a nossa vida esses benefícios, traz sobre a nossa vida essas certezas que nós podemos ter, sabendo que a intercessão de Deus por nós, o Espírito Santo intercede por nós. Até quando não sabemos orar e não pedir, esse Espírito Santo intercede, roga por nós e nós somos amparados para viver a vontade do Senhor. E Paulo vai terminar justamente esse capítulo 8 falando das provações ou das provas e a certeza do amor de Deus. Na verdade, querido, todos nós, embora sendo cristãos, embora estamos às vezes também distante do Senhor, vamos enfrentar provações, situações adversas nesta vida, situações naquele tempo, por exemplo, contra a fé da igreja, situações contra a crença da igreja naquilo que Cristo fez, mas também situações que advêm de perseguições, de afrontas, de perseguição à nossa vida para ficarmos firmes ao Senhor. O mundo é um mundo que está propondo e apresentando para nós possibilidades das mais variadas de provações que vêm sobre a nossa vida. E nós não podemos nos livrar dessas provações. Elas fazem parte do cotidiano da vida. Agora mesmo nós estamos vivendo, o mundo todo vivendo uma provação que é a questão dessa pandemia. E tantas outras que estão acontecendo simultaneamente a essa pandemia.
que não pararam de ser situações de provações sobre a vida do ser humano. E às vezes nós paramos para pensar, e quando nós pensamos em certeza, né, que certeza nós temos, que convicções nós temos com relação à vida, quais são as certezas que nós carregamos com relação à vida. Às vezes parece que quando nós paramos para refletir, parece que a única certeza que a gente tem com relação à vida é a certeza de que eu estou vivo agora, estou falando com você, e a certeza de que eu vou morrer um dia. A certeza da vida e da morte. É a certeza que o ser humano tem. O ser humano não tem certeza do dia de amanhã, por exemplo. Nós não temos certeza se o dia de amanhã será como o de hoje. Se amanhã, na verdade, outra situação até mais grave do que essa que nós estamos vivendo vai se levantar. Nós não temos essa certeza. Então, nós não temos certeza, na verdade, a respeito do nosso viver, o que vai ser do amanhã, o que vai ser daqui a um ano. Nós não temos certeza. Não temos certeza se vamos levantar amanhã cedo, se vamos estar chegando e concluindo ali os nossos trabalhos, aquilo que nós começamos. Não há certeza. Mas o que é interessante aqui na colocação do apóstolo Paulo com relação ao que Deus fez por nós, nós podemos ter uma certeza. Podemos trazer sobre o nosso coração uma certeza firme com relação ao amor de Deus mediante as provações que nós vivemos. E é sobre esta certeza que eu quero compartilhar com você. A certeza que o ato da justificação sobre a vida de um ser humano produz no coração dele. Você pode hoje caminhar com uma certeza tremenda com relação ao amor de Deus, e isso muda a nossa vida. E nós nos apegamos a essa certeza, a certeza desse amor imensurável, incalculável, indescritível, né, que Deus tem por nós. E nós podemos nos basear na certeza desse amor para também caminharmos certos de que estamos sendo conduzidos em triunfo e em vitória. Então eu queria falar para você durante alguns minutos aqui sobre essa certeza que Paulo compartilha diante das provações, essa certeza no amor de Deus. E o que isso ensina para nós. O que o fato de sermos justificados pelo sangue de Cristo evidencia sobre a nossa vida essa certeza no amor de Deus. Então Paulo começa dizendo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas são essas? Paulo anteriormente vem falando sobre os sofrimentos do presente e a glória do porvir. Ele fala sobre sermos filhos e herdeiros. E ele fala que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E quando ele vai terminando aqui este capítulo 8, ele vai como indagar e interrogar a si mesmo, o nosso coração, dizer o que nós podemos dizer. O que você pode dizer pelo fato de, em Cristo, justificados pelo sangue do Cordeiro, não haver mais condenação sobre a sua vida pairando. Você foi justificado e através do sangue, da entrega de Jesus naquela cruz, você foi tirado de uma condição de perdido, de distante de Deus e aproximado pela graça, considerado agora filho, feito filho de Deus e herdeiro da promessa em Cristo Jesus. E o que dizer da glória que nos espera, né? Da glória que nos espera, porque os sofrimentos do presente século, aquilo que nós vivemos, não são comparáveis, não são, na verdade, nada diante da glória que está reservada nos céus para nós. E aqui Paulo vai chegar no verso 31 e, como se interrogando diante de todas essas evidências, ele vai dizer: o que nós vamos dizer diante disso? Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa certeza diante disso? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, ele vai dizer: quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, na verdade, ele vai colocar aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas? Paulo faz uma comparação para que a gente possa entender a dimensão
no ato de amor de Deus por nós e para que nós possamos ter segurança naquilo que Cristo fez. Que a nossa vida não fique vagando nas incertezas do mundo e das coisas que não podem te garantir, na verdade, estabilidade nenhuma, mas que a tua certeza esteja no ato concreto, no ato realizado na cruz, no ato da justificação. Alguns vão dizer, a ideia de Paulo lá ao falar isso, e como ele está tratando da justificação, é você ter a ideia de que você está no tribunal e lá está o juiz diante de você, né, na sua tribuna, e de repente você está diante do juiz e você é culpado. E o único veredito que você pode ouvir do juiz é a sentença de condenação pelas tuas culpas, pelos teus pecados. Mas aquele juiz, ele pega o seu filho sem pecado. Ele tem um filho que não tem pecado, que não cometeu nada de errado, que não transgrediu nenhuma lei, e ele chama o seu filho e pede para o seu filho sentar no teu lugar. É isso que aconteceu. Jesus é o Filho de Deus que se assentou no teu lugar de réu, de culpado, de condenação, para te livrar da morte e da sentença de morte eterna. Esse ato acontece na justificação. E aqui Paulo está dizendo, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Então a gente precisa pensar neste ato de Deus, precisa pensar nessa atitude que Deus teve, para que você possa ter segurança e certeza na tua caminhada de quem é e de como é a ação desse Deus sobre a tua vida. Quem é Deus? Deus é amor, Deus é graça e misericórdia, Deus é aquele que se entregou, Deus é aquele que não poupou seu próprio filho. Antes o entregou por amor. E quando nós olhamos mediante a isso, as situações que nos sobrevêm e até as situações que tentam trazer sobre o nosso coração peso, condenação, acusação, nós olhamos para aquilo que foi feito na cruz. E o que foi feito na cruz é maior do que tudo que você possa tentar fazer com os seus esforços humanos, com a sua capacidade humana, sabe? E nós precisamos repousar nesta certeza. Por isso que Paulo está dizendo, quem intentará, no verso de número 33, ele continua o pensamento de comparação, quem intentará então a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A justificação vem da parte de Deus. Nós não somos justificados mediante ao que nós fazemos, mediante aos teus atos de bondade, mediante as tuas boas ações. Nenhum ser humano pode ser justificado pelo o seu bom procedimento, porque na essência nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e não havia nenhuma chance, nenhuma possibilidade de nós escaparmos da sentença. Se Deus não pega o seu Filho justo e coloca no nosso lugar, nós não escaparíamos da sentença da morte. E isso precisa fazer a diferença no meu coração e no teu coração. Existe um Deus que, na verdade, propôs ao seu Filho a morte, propôs ao seu Filho tomar o lugar de condenação para tornar você justo, querido. E isso tem que trazer certezas e garantias ao teu coração para que você viva os teus dias, na verdade, não na dimensão das provações, mas bem acima delas. Sabe, suportar as provações dessa vida, pensando, na verdade, quem você é em Cristo Jesus. E Paulo deixa bem claro isso. Às vezes tem pessoas que vivem sendo acusadas pela sua própria consciência em relação aos teus erros, em relação à sua fragilidade, em relação a não conseguir cumprir algumas coisas. E acusações vêm sobre o seu pensamento. Talvez você esteja recebendo essas acusações, talvez agora. Você é fraco,
Você é falho. Você não consegue. Não consegue agradar a Deus, não consegue responder à altura, não consegue e não vai conseguir. Você é um fraco. Deixa eu te dizer uma coisa, Paulo está dizendo assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Não é a acusação humana que faz a diferença. É quando você entende que a sua justificação vem da parte de Deus. Ele justificou-nos porque não tínhamos condição de sozinhos fazermos nada. Não tínhamos condições. Era preciso que alguém perfeito, sem pecado, assumisse o lugar de pecadores como eu e você. E Deus fez isso. Na figura do juiz, ele tirou o filho dele e colocou o filho dele justo, santo, no nosso lugar. Então não há quem intentará acusação contra os eleitos de Deus. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Amém. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem? Quem os condenará? Para os que estão em Cristo, querido, não há condenação, há salvação. Para os que estão em Cristo, o status agora, a situação agora é de vida e vida eterna. É de vida abundante. É de vida separada por Deus. Então, quando nós pensamos nesta vida e pensamos nas certezas que esta vida pode nos dar, querido, nós, na verdade, não vamos encontrar paz nas certezas que esse mundo tenta nos dar. Não é a certeza que o dinheiro pode te dar que vai te causar realmente tranquilidade para que você viva os teus dias. Não é a certeza da sua estabilidade emocional. Não. A certeza que a Bíblia nos apresenta é a certeza que está no Salvador. Todo ser humano que foi, na verdade, justificado em Cristo tem uma certeza a despeito das provações, dos desafios dessa vida. É a certeza de que ele está, na verdade, numa situação de justo e não condenado. Porque um indivíduo ele pode gozar de boa situação financeira, ele pode gozar de uma boa situação dentro da sua casa, ter até uma tranquilidade, uma paz, um sentido de harmonia dentro do seu casamento, dentro da sua vida profissional. Mas eu sempre digo que o ser humano pode ter tudo isso, mas se ele não passou pelo processo, se ele não foi alcançado pelo processo da justificação em Cristo, ele continua numa grande guerra contra Deus. Ele continua sendo inimigo de Deus, ele continua sendo aquele que está na contramão daquilo que Deus quer. Porque só Jesus pode nos trazer para perto de Deus. Só Jesus pode nos reconciliar com o Pai. E essa reconciliação produz uma paz inabalável. Não é uma paz que é comprada, não é uma paz que é medida pela ausência de sofrimento, pela ausência de problemas, pela ausência das dificuldades. Mas é uma paz que se estabelece pelo fato da justificação fazer parte da nossa vida e nós encontrarmos, na verdade, o sustento, o amparo, encontrarmos, na verdade, o alicerce da nossa vida no ato da justificação de Cristo Jesus. E isso Paulo tem tanta certeza no seu coração. Quem nos condenará é Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Que bom, querido, saber disso. Que Deus, ele enviou Jesus para ser aquele que vai ser o fator de nos livrar da condenação. E muito mais, ele está à direita de Deus, diz aqui o texto de Paulo. Jesus está à direita de Deus. E é o nosso intercessor junto ao Pai. Intercede por nós. É Ele que intercede por nós, ainda que sejamos tão falhos, tão vacilantes, Jesus intercede por nós. Paulo continua dizendo: quem separará?
Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Paulo fala de situações que envolvem a vida do ser humano. Quem vai te separar do amor de Cristo? Quem vai te separar? Será a tribulação? Quantas tribulações nós passamos, né? Será a angústia? Quanta angústia às vezes toma conta do coração do ser humano? Ou a perseguição da igreja, a perseguição que você sofre em tantas áreas da vida, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo. Ele fala de situações que ele mesmo viveu na pele. Paulo enfrentou muitas situações difíceis. E ele teve na vida essa experiência de compartilhar a graça, o amor, a companhia do Senhor ao seu lado em todas as situações. O interessante deste texto é que algumas pessoas entendem errado. Não é quem vai conseguir se separar, viver separado, né? Não é a questão do nosso amor para com Deus. Quem nos separará do amor dele para conosco? Nenhuma das situações que nós possamos viver neste mundo vai poder separar o amor que ele sente por nós. Se nem mesmo o pecado foi capaz de separar, porque o pecado foi, na verdade, vencido por Cristo na cruz por amor de nós. É verdade que quando nós estamos em pecado e fazemos aquilo que não agrada a Deus, na verdade nós é que estamos caminhando distante do Senhor. Mas isso não separa o amor de Deus por nós, porque ele veio se entregar por pecadores. Ele veio morrer por pessoas indignas. Ele morreu por aqueles que não tinham, na verdade, nenhum direito. Mas ele trouxe o direito através da sua justificação para a nossa vida. Sabe? Quem nos separará do amor de Deus? É esse amor que está conosco, é esse amor que nos alcança, é esse amor que vai na sua direção, é esse amor que justifica você. E essa é a base que o apóstolo Paulo está trazendo como certeza para a vida dele, que deve ser a certeza do teu coração também. Como está escrito, diz Paulo no verso 36, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Por amor de ti. Esse amor que nos alcançou é o mesmo amor que nos motiva a viver para Deus. É o mesmo amor que, na verdade, nos coloca na condição de sermos filhos, servos desse Deus de amor. E para servi-lo nós enfrentamos as adversidades desta vida, mas confiados nele, confiados na base sólida desse amor para conosco. Em todas estas coisas, porém, diz Paulo, apesar de tudo isso, apesar de toda a dificuldade que cerca a nossa vida, de todas as afrontas, de todas as acusações que possam vir, de todas as incertezas que o mundo possa nos dar, em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo garante que a certeza da sua vitória, que a certeza da sua caminhada triunfante não está na sua muita força, na sua muita capacidade, na sua muita santidade, na sua muita devoção. Paulo deixa claro, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio do amor, por meio daquele que nos amou. A vitória na vida de um cristão é por meio de Cristo, não é por meio da sua própria força e capacidade. E isso é maravilhoso, porque quantas vezes você pode se sentir fraco, quantas vezes você pode se sentir balançado por situações,
mas quando você chegou da parte do Espírito Santo ao entendimento do que aconteceu no ato da justificação. Querido, você pode fincar os seus pés, você pode colocar os seus pés bem na rocha e não ser abalado pelas circunstâncias da vida. Sabe? O cristão ele precisa ter uma vida sólida com esta certeza no amor de Deus. Não a certeza nas coisas desta vida, porque como eu falei no início aqui da palavra, olhando com uma visão de ser humano, de pessoa que vive neste mundo perdido, nada pode nos garantir certeza nenhuma. Você não pode ter certeza de nada. Mas quando você olha para o amor de Deus, existe uma certeza que vai invadir o seu coração, que é fruto de um ato de amor, de um ato de justiça sobre a tua vida. E é sobre isso que Paulo está falando aqui, né? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Isso precisa fazer toda a diferença na vida de um cristão. E eu quero dizer para você que de repente está ouvindo aí esta palavra e de repente você não entregou a vida a Cristo. Quando nós entendemos o que aconteceu naquela cruz por nós e somos tomados pelo poder do ato de Cristo nos justificando, nós temos uma certeza inabalável em relação ao que nós estamos vivendo hoje, o que nos espera no porvir. E essa certeza vai sendo a base da nossa vida. Não mais vivemos, na verdade, balançados pelas circunstâncias temporais, mas algo que é eterno, que é sólido, que é verdadeiro da parte de Deus, está sobre a nossa vida, fazendo a diferença na nossa caminhada. E eu amo essa colocação do apóstolo Paulo, desta certeza no ato da justificação, que ele carrega no seu coração e que todo cristão precisa carregar, né? Quem, na verdade, intentará acusação contra os eleitos de Deus? Mas no verso 37, depois de Paulo falar que, na verdade, né, verso 38, aliás, ele fala no verso 37 que todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo vai dizer assim: porque eu estou bem certo. Eu estou bem certo. Aqui é o ponto de certeza que o apóstolo Paulo tem no meio das grandes incertezas que a vida nos dá, ou que as coisas dessa vida não podem proporcionar como certeza para nós. Paulo vai dizer algo que ele tem certeza, que é fruto justamente de um ato. E Paulo vai dizer: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui Paulo repete mais uma vez onde é que é a procedência desse amor. Ninguém vai nos separar do amor de Deus por nós. Não é do nosso amor para com Deus, porque nós somos tão limitados, tão falhos. Às vezes temos correspondido de forma tão simplória, né, e tão falha ao amor do nosso Redentor. Mas Paulo está dizendo e promovendo o coração da igreja em Roma que a nossa motivação, que na verdade, a nossa vida deve ser impulsionada por este ato de gratidão, por esse amor que não cessa, por esse amor que não é interrompido, por esse amor que nada pode deixar de fazê-lo agir sobre a nossa vida o tempo todo. Paulo aqui ele coloca situações que a gente pensa assim: vida, morte, coisas celestiais, coisas que a gente não tem nem noção. E ele vai colocar todo o universo, tudo que acontece, e vai dizer assim: nada disso poderá nos separar
do amor de Deus para conosco. Deus me ama, Deus te ama, e Ele revelou esse amor de forma tão tremenda através do seu Filho. Eu queria que você pensasse nisso nesta noite, que você pensasse no ato da justificação, que você, quando pensar na justificação, pense nesta cena, como eu coloquei no início. Você está diante do tribunal, o juiz está na sua frente, e o que tem sobre a sua vida, o que tem contra você, não tem como você escapar da sentença de condenação. Mas aquele juiz, ele pega alguém que não tem culpa nenhuma, que não tem pecado nenhum, que é puro, santo e não cometeu delito nenhum. E ele pega esse chamado seu filho e diz para ele: vá e assuma o lugar daquele pecador. E você é tirado da cadeira, do assento dos réus, do assento de condenado. E agora, através daquilo que esse justo vai fazer no teu lugar, que vai assumir a tua culpa, você vai ser tornado filho de Deus, você vai ser justificado. E é isso que Paulo está dizendo: nada nem ninguém poderá nos separar deste ato de amor. E é esse ato de amor que é a base para a caminhada cristã. É esse ato de amor que é a motivação para vivermos para Deus. Sabe? Nós não vivemos para Deus, para mostrar para Deus que nós somos alguma coisa, ou que nós podemos agradá-lo. Nós vivemos para Deus por gratidão de que esse amor nos coloca numa condição de privilegiados, de amados do Pai, daqueles que não podem ser mais sentenciados e condenados, daqueles que são tornados agora mais que vencedores, não só vencedores, acima disso, porque o vencedor é aquele que, pelo seu esforço, ganha o seu troféu, pelo seu esforço, ganha a sua premiação, pelo seu esforço, pelo seu treino, pelo seu empenho, ele consegue chegar ao seu objetivo. Esse é o vencedor. O mais que vencedor é aquele que é coroado sem merecimento. É aquele que é coroado por não ter feito, na verdade, é coroado apesar de não ter feito nada. Mas ele é coroado por causa da graça e do amor de Deus. Ele é mais que vencedor porque ele não vai herdar uma coroa corruptível, não é um prêmio corruptível, não é um prêmio que acaba aqui, é um prêmio que tem duração eterna, tem um peso de honra e glória ao lado de Deus, conquistado principalmente sem merecimento. Eu sou mais que vencedor. E essa condição foi me dada através da justificação, pela graça, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu coração nesta quinta-feira. O que eu falei para você aqui foi a certeza que a justificação traz sobre a nossa vida. Diante de uma perspectiva mundana de incertezas, de dúvidas com relação a tudo, uma certeza paira sobre o coração dos filhos de Deus, a certeza do amor de Deus por nós, que é a base para a nossa vida cristã, que é a base para a nossa alegria que não tem fim, porque tudo que vem da parte de Deus é eterno e não tem fim, e Ele tem para nós uma eternidade. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu coração nessa quinta-feira, que a certeza do amor de Deus seja a base para a tua caminhada, que a certeza do amor de Deus seja a tua motivação para servir a Deus. Seja grato a Ele. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você nessa quinta-feira. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Que Deus abençoe você. Quero orar por você para nós terminarmos aqui. Obrigado pela sua atenção, pela sua vida, pelo seu coração diante do altar do Senhor. Quero te agradecer por você ter estado conosco nesta quinta-feira, ouvindo a palavra do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, muito obrigado por esse momento de reflexão bíblica. Pelo meu irmão que esteve ouvindo até agora comigo, por esse teu filho, Senhor, abençoa a vida, a casa, a família, abençoe o seu coração. Espírito Santo, confirma sobre o coração desses teus filhos
esta certeza tão maravilhosa no Teu amor, na Tua graça, para caminharmos de forma triunfante, de forma a podermos cada dia mais glorificarmos o Teu nome, não porque somos bons, porque somos capazes, mas porque a Tua graça e o Teu amor nos fazem, Pai, essas pessoas vitoriosas em Cristo Jesus, que podem, Pai, suportar as provações desta vida e viver com base, Senhor, naquilo que Tu tem nos dado, que é a certeza de que o Teu amor nunca nos desamparará. Abençoe cada um dos meus irmãos, abençoe a Tua igreja, abençoe, Deus, o nosso coração que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido. Graça e paz sobre a tua vida, sobre o teu coração e sobre a tua família. Uma boa noite em Cristo Jesus. Fica na paz.